Olá, o assunto de hoje é por que insistimos tanto em um relacionamento falido. Meu nome é Marlene Machado e eu sou terapeuta holística. Como somos capazes de permanecer por tanto tempo em um relacionamento que teoricamente já chegou ao fim? Relacionamentos que nos trazem tanta dor e ainda assim insistimos em permanecer neles. Então, o nosso assunto de hoje, vamos discorrer um pouquinho a respeito disso. É extremamente doloroso admitir que um relacionamento chegou ao fim. Então, na maior parte das vezes, insistimos até a exaustão. Como nós mulheres temos a tendência de sempre trazer a responsabilidade para nós, abraçamos também esta, como se a responsabilidade de manter uma relação fosse apenas nossa. Uma relação dolorosa e doentia sempre nos traz, uma relação tóxica sempre nos traz uma gigante devastação na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, gerando uma fragilidade enorme, uma insegurança e o medo se instala. E muito tempo vivendo naquele contexto que, embora angustiante e infeliz, se torna bastante difícil nos imaginar sozinhas, com filhos, muitas vezes sem os meios de subsistência, sem trabalho. E aí vem toda aquela imensidão de confusão e medos internos e questionamentos, né? Como família, que a família vai pensar, nossos amigos, e tudo isso gera uma insegurança, confusão de sentimentos e emoções que vão nos prendendo ali. Questionamentos como vou educar meus filhos sozinha, como vou me virar financeiramente e N outras questões que quanto mais pensadas e ponderadas nos paralisa. Bem, são várias as vertentes a serem consideradas. E aí, esta decisão vai sendo postergada e justificada, porque uma relação destrutiva, ela destrói por completo a autoestima e a autoconfiança, porque esse tipo de relacionamento tende a nos controlar, tirando toda a nossa base. Quase sempre nos afasta do emprego, da família, dos amigos e, sobretudo, de nós mesmas, né? E aí aquele medo da mudança, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir sobreviver e cuidar, assumir, né, todas as responsabilidades financeiras, inclusive, e até mesmo a ilusão de que aquela relação pode melhorar, pode mudar. Muitas vezes essa relação ela traz muita dor através, né, de indiferença, muitas vezes, aquelas escapadas, né, muitas vezes com os amigos e nem retorna, aquelas desculpas que são justificadas por coisas que a gente sabe que não são reais, mas a carência acaba se instalando, porque naquele contexto, né, de insegurança, a gente passa a aceitar migalhas. E aí, então, é onde a gente aceita algumas justificativas que não vão levar a lugar nenhum, não são verdadeiras, mas ainda assim a gente quer acreditar nelas. E aí o tempo vai passando e quando você vê, tem 15, 20 e tantos anos, né?
e em muitos casos ultrapassa isso. E muitas vezes, quando acontece uma traição ou até mesmo uma suposta, né, traição, porque a maior parte das vezes não é assumido isso, o parceiro te enche de presente, promessas, e você, naquela carência, quer acreditar nisso, e porque um relacionamento abusivo, ele sempre tem esses altos e baixos, porque oscila, né, entre essa calmaria, entre aspas, e a turbulência do sofrimento, né, do desgaste, do desrespeito, da indiferença. E na verdade, quanto mais o tempo vai passando naquele relacionamento abusivo e doentio, mais difícil vai se tornando de sair dele. E aí a decisão quase sempre só acontece quando fica realmente insustentável. Porque uma relação abusiva, como eu disse antes, ela é sempre cheia de altos e baixos, entre a calmaria e o sofrimento. Aquelas terríveis fases de indiferença, agressão verbal, mentiras e as famosas escapadas com os amigos, as traições e, em casos extremos, até as agressões físicas. Mas isso muitas vezes, como eu falei anteriormente, é alternado com carinho, com um presente, né? E isso acontece muito quando a mulher ameaça de se separar. Com todo esse tumulto, é muito raro o homem tomar a iniciativa de se separar. Quase sempre é bem confortável. Se tem um lar, se tem a família, né? Se tem aquela organização ali na vida dele, então isso quase sempre é mais desconfortável, é para a mulher mesmo. E com essas fases, né, de calmaria, a mulher vai permanecendo ali. E com isso tudo vai se criando o quê? A dependência emocional, a insegurança, e aí a carência se faz tamanha que a mulher se entrega a migalhas de atenção. E o carinho, aquele carinho que por hora chega, acaba fazendo com que ela se acostume a isso. Quando a gente vive um relacionamento tóxico, doentio por muito tempo, a gente passa a nem se enxergar mais e começa a acreditar que tudo aquilo passa a ser normal. Triste, né? Que a gente começa a achar que tudo aquele grande desconforto, angústia, tristeza, tudo isso vai minando a nossa autoestima. E a confiança em nós mesmos desaparece, ou seja, vamos perdendo toda a referência de quem nós somos, para não enfrentar a realidade. Este enfrentamento nos faz sentir medo do futuro, da responsabilidade e da solidão. E aí então vamos permanecendo, insistindo que o outro, que o parceiro pode mudar, naquela ilusão que aquela relação ainda pode se salvar. Que na verdade a gente permanece fazendo o quê? Mentindo para nós mesmas. Insistimos também porque é bem difícil a gente admitir que nós fizemos escolhas equivocadas. Admitir que a gente se iludiu, admitir que muitas vezes fingimos não ver os sinais, aquela famosa vista grossa, que em tantos momentos estiveram ali presente, né? Sinalizando, e aquela luzinha apitando ali, mostrando que poderia mais tarde nos trazer alguma decepção, dor, para não enfrentar a realidade. Porque este enfrentamento nos faz sentir medo do futuro, da responsabilidade e da solidão. E aí então
vamos permanecendo, insistindo que o outro, que o parceiro pode mudar, naquela ilusão que aquela relação ainda pode se salvar, que na verdade a gente permanece fazendo o quê? Mentindo para nós mesmas. Insistimos também porque é bem difícil a gente admitir que nós fizemos escolhas equivocadas. Admitir que a gente se iludiu, admitir que muitas vezes fingimos não ver os sinais, aquela famosa vista grossa que em tantos momentos estiveram ali presentes, né? Sinalizando e aquela luzinha, né? Apitando ali, mostrando que poderia mais tarde nos trazer, né, alguma decepção, dor. Na verdade, muitas vezes a gente passa por cima das nossas percepções, das nossas intuições, dos nossos sentimentos, naquela ilusão de viver um sonho que nada mais é do que projetar no outro uma vida feliz e que não é real. São expectativas baseadas na ilusão. São expectativas baseadas na ilusão de que a nossa felicidade depende do outro. Também tem a questão de muitas vezes a relação, ela nos tortura, acaba com a nossa autoestima, mas o parceiro é um bom pai, tem bom caráter. Também isso tem um peso enorme na insistência de manter essa relação. E de mais a mais existe todo um contexto envolvido nessa relação. São os filhos, a família, os amigos. Para um estado de espírito inseguro, para uma pessoa com toda essa insegurança e autoconfiança zerada praticamente, tudo serve de pretexto para ser um gatilho ali de insegurança e medo de tomar uma decisão. Então o tempo vai passando e a mulher permanece ali naquela zona de conforto que ainda extremamente dolorosa, que de conforto não tem absolutamente nada, mas é uma situação conhecida, familiar, que se faz cômoda ali, comparada ao desconhecido. Mais uma desculpa para se manter insistindo numa relação falida. E esse sentimento, com certeza, já foi destruído há muito tempo nessa relação. Ele não existe mais. Para encarar e tomar uma decisão, é preciso muita autoconfiança para a mulher se reconstruir. Autoconfiança é um sentimento e que, para você mudar a sua história, é necessário uma mudança interna para você começar a afastar e compreender que para você afastar de uma relação tóxica, não só afastar, mas para construir relações saudáveis, você precisa se tornar saudável primeiro. Para isso é necessário ajuda, que para você se libertar de dores tão profundas e se reconstruir e atrair relações saudáveis, é muito importante essa compreensão de que é preciso essa mudança interna. E para isso, na maioria das vezes,
em quase 99% é necessário uma ajuda de um profissional. Muitas vezes a gente não tem a compreensão de que nós é que atraímos esse tipo de relação. São nossas inseguranças internas que atrai esse tipo de relação tóxica para nossa vida. Muitas vezes vem lá da infância isso. São sentimentos que nos despertaram na infância, rejeição, culpa, medo, insegurança, e que afetaram a nossa autoestima. A autoestima baixa é que faz atrairmos relações desse tipo. Não só conjugal, toda relação tóxica, nós temos responsabilidade sobre elas. Inconscientes, mas temos. Então, para reencontrar a paz, recuperar essa autoconfiança, é muito importante essa compreensão. E essa compreensão, ela se torna muito difícil ter acesso a ela sem o autoconhecimento. E muitas vezes, para esse conhecimento, a gente precisa de ajuda. E muitas vezes a ajuda de um profissional vai fazer com que a gente recupere a nossa paz, a gente recupere o nosso ser, a gente se torna uma pessoa mais, se reconstrói mesmo, mais fortalecida, limpando, dessas dores e desses sentimentos que às vezes está no subconsciente, gerando toda essa projeção, que na verdade a gente projeta no companheiro uma expectativa que a pessoa não pode nos dar. E aí a gente atrai para nós esse tipo de relacionamento. E sair desses relacionamentos realmente é extremamente difícil. Espero que este vídeo tenha sido útil para você.